Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o capitão e sua tripulação. Um profeta que fugia do seu Deus e aonde trouxe tempestade, luta para um capitão e a sua tripulação. Se você não é inscrito nesse canal, aqui embaixo, já vá se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando, para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Quem sobe no seu barco? Alguns dias atrás eu estava conversando com um amigo e ele trouxe uma ideia interessante sobre um personagem que aparece na Bíblia e que nem ao menos sabemos o seu nome. Apenas o conhecemos como o capitão do navio que o profeta Jonas embarcou. Pensei bastante sobre isso e admiti que todos nós conhecemos bem essa história. Embora prestamos bem mais atenção em Jonas, sabemos também que aqueles marinheiros foram afetados por uma questão que não estava relacionada a eles. Mas o capitão daquele navio, você já pensou sobre o que ele deve ter passado durante aqueles momentos de tempestade? Qual lição aquele capitão pode nos ensinar? A verdade é que o capitão anônimo, com seus erros e acertos, ensinou algumas lições que todos nós deveríamos aprender. Agir no tempo certo. Para passarmos por isso, nós vamos esquecer o problema Jonas. O que sabemos é que um navio estava no porto, prestes a partir. Então um homem pagou a passagem e embarcou. E de repente, durante a viagem, uma tempestade atingiu o barco e quase causou um naufrágio. O capitão não teria como saber quem era o homem. Ele não conseguia controlar tão especificadamente quem subia ou não em seu navio. Alguém pagou a passagem, estava apto a viajar. Porém, o capitão tinha o poder de decisão, muito importante. Permanecer, poder de decisão de permanecer quem fica no seu navio, esse tipo de pressão talvez seja uma das mais difíceis. Precisamos tomar corretamente decisão. Isso não apenas para os líderes, mas para qualquer pessoa, em todas as áreas de nossa vida. Já ouvimos alguém dizer que é preciso agir no tempo certo, não é? Pois é como se isso fosse fácil. Se agirmos antecipadamente, corremos o risco de praticar um pré-julgamento. Se demorarmos a agir, corremos o risco de termos nosso barco destruído. Então, de onde vem a tempestade? Muitas das pessoas não prestam muito atenção neste ponto. Elas até pregam que Jonas causou aquela tempestade. Mas, na verdade, Jonas apenas era o motivo da tempestade. Aquela tempestade foi causada pelo próprio Deus. Às vezes, isso pode parecer um pouco contraditório para nós. Volta e meia, nós oramos a Deus para que Ele acalme algumas tempestades em nossas vidas. Só que não percebemos que o próprio Deus pode estar causando essa tempestade. As tempestades podem ser causadas por muitos fatores pessoais em nós mesmos. Os problemas cotidianos da vida, os demônios, as lutas. Para essas tempestades, nós corremos direto para o auxílio de Deus, porque Ele pode acalmar.
mas quem acalma a tempestade causada pelo próprio Deus? Então eu te faço a pergunta, quem sobe em seu barco? Na maioria das vezes, não temos como saber quem sobe em nosso barco. Talvez uma pregação bonita já dá direito a um bilhete para o embarque. Ser um ótimo cantor também já dá credencial. Alguém ser de boa família, ser inteligente, não é? Alguém com uma beleza incomum, talvez muitas das vezes tem passe livre, o acesso ao nosso barco, promessas encantadoras, profecia, revelações, cargos na igreja, sucesso profissional, enfim, quem autoriza alguém a subir em seu barco, até tirar um cochilo? Talvez você, vendo este vídeo, tendo acesso em plena tempestade, talvez você esteja até mesmo se perguntando: o que devo fazer? Já joguei muitas coisas para fora do barco, mas nada parece aliviar. Ei, você já viu quem está dormindo no seu porão? O maior erro daquele capitão não foi ter deixado Jonas subir no navio. Ele realmente não tinha como saber, mas o maior erro dele foi ter tentado remar para a costa e depois ter descoberto o motivo da tempestade. Isso quase custou o seu navio. Não podemos agora julgar o capitão por essa atitude, porque essa atitude é muito difícil. Geralmente, as coisas que temos que jogar fora do nosso barco são muito valiosas para nós. Note que aquele homem estava jogando tudo para fora do navio para tentar conseguir se salvar. Com certeza, aquele era uma coisa de valores e importante. Ninguém fica carregando um navio de um lado para o outro com coisas sem valor, queridos. Se você ficar, então, sem problema e realmente muito sério, decidir quem permanece em ficar em nosso barco é uma decisão que envolve compreender o propósito de Deus para nossas vidas. Às vezes, só as nossas malas, só as nossas dificuldades das nossas vidas, nossas lutas pessoais, aquelas que permanecem conosco no barco, as que precisam sair do barco. Então vamos ter uma lição de líder. Uma vez um líder me disse: é muito difícil jogar alguém para fora do barco, porque isso parece que expõe o nosso lado, ou seja, um fracasso nosso. Isso é um fracasso como capitão. Isso realmente é uma situação bem difícil. Até porque, geralmente, nós esquecemos de que o fator de tirarmos alguém do navio não significa acabar com essa pessoa. Mas muitas das vezes é necessário tirar alguém do barco para promover o crescimento e a experiência determinante dessas pessoas. Com Deus, manter alguém escondido em nosso porão significa privá-lo, esse alguém, de algo maior e limitá-lo. Apenas ficar dormindo enquanto o barco está navegando. Os líderes devem entender que o sucesso de um capitão é medido por manter a embarcação navegando. Enquanto identificarmos o chamado de Deus para cada um, nossa tribulação, ela vai estar bem. Jogue fora
Tire da sua vida aquilo que está lhe causando dores, sofrimentos e luta. Tire do seu porão aquilo que está lhe causando tempestade. Não tenha dúvida. Arranque de sua vida. Tire de sua vida. E aí você vai seguir com a sua navegação, com a sua família, com o seu ministério em paz.